Deus, ele é amor. Eu tenho pensado, né, que Deus é amor, mas que Deus também é luz. E a falta de andar na luz nos leva a buscar ajuda da terra, e com o objetivo de preencher a falta de luz nas trevas do nosso coração, que é tão estranho, né? E ao invés de a gente buscar ajuda do alto, a gente acaba buscando autoajuda. E muitas dessas manobras que nós fazemos para buscar um jeito de dar um corretivo para os nossos sentimentos, para o nosso coração, que a Bíblia fala que é enganoso, nós acabamos buscando muitas coisas aqui da terra, e por consequência disso, a gente acaba aprendendo com a terra a administrar as coisas do céu, sendo que é o céu que governa sobre a terra, e a gente deveria aprender com o céu a administrar as coisas da terra. Mas essa necessidade que o ser humano sente é por falta de uma coisa muito simples, que é andar na luz. A luz, meus irmãos, ela vem para iluminar todas as áreas da nossa vida, e quando ela faz isso, o nosso coração, o nosso interior, ele fica preenchido. Isso substitui aquele vazio, aquela insatisfação, aquela treva, aquela escuridão. E eu tenho pensado que esse tema é um tema muito importante para a vida da igreja. Aprender com as coisas do céu, a viver aqui na terra, como Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do jeitinho que ela é feita lá no céu. Amém? Então, esse tema é muito importante para a nossa vida como igreja, para a gente poder aprender a administrar as coisas da terra com o céu, e não o contrário disso. Então nós precisamos andar na luz, e isso é muito importante para a nossa vida. E para a gente aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos utilizar o texto de Efésios capítulo 5. A partir do versículo 3, então eu sugiro que você tenha a sua Bíblia aí aberta no texto de Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 5, versículo 3, que nós vamos aprender 7 práticas dos filhos da luz, tá? Utilizando o texto de Efésios capítulo 5. Irmãos, nós precisamos entender que a epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita na seguinte circunstância: Éfeso era uma cidade da Ásia Menor naquela época, e Paulo, ele ficou trabalhando e pregando o evangelho naquela cidade por 3 anos, e nesse tempo ele consolidou a igreja, inclusive formou obreiros ali, tá? E após a consolidação da igreja de Éfeso, o que aconteceu com aqueles irmãos? Os costumes pagãos e mundanos antigos da velha vida queriam ressurgir na vida da igreja, na conduta dos discípulos, e Paulo, com sua autoridade apostólica, ele escreveu essa carta reafirmando como é a conduta dos filhos da luz. E por isso Paulo, através dessa carta, ele dá palavras de ordem apostólica para a igreja da cidade de Éfeso, com o objetivo de trazer à memória deles a respeito de como é a conduta dos filhos da luz.
Para quê? Para que aquela igreja estivesse ou fosse vacinada contra os costumes pagãos e mundanos que queriam ressurgir na vida dos discípulos. Então, se você abrir aí no versículo 8 de Efésios 5, você vai ver que Paulo diz o seguinte para eles: outrora vocês eram trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora, como faz para andar como filhos da luz? Quais são os parâmetros que nós precisamos ter bem definidos, com informações precisas, para a gente mensurar se nós estamos andando como filhos da luz ou não? Então nós precisamos nós precisamos de luz da palavra para a gente mensurar se nós estamos andando e nos comportando como filhos da luz, ou se os costumes da velha vida mundana querem ressurgir na nossa caminhada, ainda que nós já deixamos o império das trevas. Então, quais são os parâmetros? Como nós podemos fazer para saber, para mensurar se nós estamos andando como filhos da luz ou se os costumes mundanos e pagãos querem ressurgir nas nossas vidas? Nós vamos ver isso nessa porção das Escrituras de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. E nessa porção, a partir do versículo 3 em diante, nós vamos ver, meus irmãos, 7 práticas dos filhos da luz. E, consequentemente, nós vamos nos identificar se nós estamos andando ou nos comportando como filhos da luz, ou se os costumes das trevas e mundanos já estão ressurgindo na nossa vida. Primeiro, a primeira prática de um filho da luz é a pureza. Efésios capítulo 5, versículo 3, olha o que diz aí. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. O que é santo? Santo é aquela imagem dos católicos? Não. Santo é uma pessoa que foi separada pelo Evangelho do império das trevas para o reino da luz. Então, se você passou pelo novo nascimento e foi separado das trevas para o reino da luz, você é um santo. E essa palavra aqui é para você. E a palavra aqui está dizendo que uma prática de um filho da luz é pureza. Pureza moral. E aqui ele diz que toda impudicícia, impureza e cobiça nem se nomeie entre nós como convém a santos, como convém a filhos da luz. O que é impudicícia? Impudicícia é fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Isso é pecado, isso é trevas. Isso não corresponde à conduta de um filho da luz. Impureza. O que é impureza? Impureza no sentido moral, proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassas e motivos impuros. Isso é impureza. Impureza no sentido moral, proveniente de desejos sexuais desenfreados, luxúria, vida devassa, motivos impuros. O que é cobiça? Aqui ele está falando, né? Impudicícia, impureza e cobiça. O que é cobiça? É o desejo desenfreado de ter mais.
Essas coisas nem se nomeiem no nosso meio, meus irmãos. Nem se nomeie no nosso meio como convém a santos. Isso é uma prática de um filho da luz. Ele anda em pureza de vida, longe da impudicícia, longe da impureza e longe da cobiça. Impudicícia é fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Impureza, o que é impureza? No sentido moral, proveniente de desejos sexuais desenfreados, luxúria, vida devassa e motivos impuros. O que é cobiça? Cobiça é desejo desenfreado de ter mais. Essas três aqui são práticas dos filhos das trevas. Não convém a santos, não convém a filhos da luz. Filhos da luz andam em pureza. O problema, meus irmãos, é quando a igreja dá uma esfregadinha com o mundo e depois dá uma esfregadinha com Deus. Dá uma esfregadinha com o pecado, depois dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. A igreja precisa se posicionar. De que lado você está? A igreja precisa se posicionar. Eu admiro demais a igreja de Jerusalém, quando eu leio Atos, porque a Bíblia fala que a igreja de Jerusalém caía na simpatia de todo o povo. Mas isso não significa que a igreja fazia manobras para o povo gostar dela. Essa palavra simpatia vem do grego charis. E a palavra charis significa exercer santa influência. Então o que significa é que a igreja exercia santa influência sobre os habitantes da sociedade aonde ela habitava. No caso, Jerusalém. Então a igreja, ela exercia uma santa influência sobre os habitantes da sua cidade. Por quê? Por causa da presença de Deus na vida da igreja. Então a igreja não poderia conviver com o pecado. Tanto é que em Atos capítulo 5, se não me engano, tem um casal que mente a Deus, ao Espírito Santo, e acontece um milagre extraordinário ali. Eles morrem, Deus mata eles, caem fulminados, mortos no chão, porque tinham mentido para o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja não poderia conviver com o pecado, não podia conviver com o pecado. Por causa da presença de Deus, Deus habitava no meio da igreja. E por causa disso ela exercia uma santa influência sobre a cidade, aonde a igreja estava estabelecida. Só que hoje, meus irmãos, a verdade é que nós perdemos o crédito diante da sociedade. Por quê? Porque nós não nos damos o respeito. A igreja precisa se dar o respeito, com uma conduta conveniente, santa, pura, íntegra, justa, misericordiosa. Então nós precisamos recuperar. A vontade de Deus é que nós recuperemos esse crédito que nós perdemos diante da sociedade. Como? Nos dando o respeito. A igreja precisa se dar o respeito. Só que nós não nos damos o respeito quando nós falamos palavrão, quando nós escandalizamos as pessoas com a nossa má conduta, quando nós jogamos lixo na rua, quando a gente baixa música e filme pirata da internet, quando a gente dirige sem carta, não obedece às leis de trânsito, não paga as dívidas. Tudo isso é conduta dos filhos das trevas, dos filhos da desobediência. Esse é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Agora nós não somos mais trevas, nós somos luz no Senhor. Então nós precisamos andar de modo digno de filhos da luz. Segundo, um filho da luz faz bom uso da língua. Efésios capítulo 5, versículo 4. Olha o que fala aí, ó. Nem conversação torpe, nem palavras vãs
ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então, o que seria conversação torpe? Sabe aquelas piadinhas obscenas que saem na roda dos escarnecedores? Piadinhas obscenas, conversação torpe. O que é palavras vãs ou chocarrice? Chocarrice é quando você faz fofoca, você blasfêmia. Quando você fala mal de alguém sem a pessoa estar presente, isso é chocarrices. E um filho da luz usa bem a sua língua, faz um bom uso da sua língua. O que é palavras vãs? Palavrão, palavra torpe. Você fala palavrão? Em Provérbios capítulo 15, versículo 4, fala assim, ó, a língua serena é a árvore da vida. Então o filho da luz, ele tem que ter uma língua serena. E a palavra fala que a língua serena é o quê? Árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Então, dependendo do jeito que nós utilizamos a nossa língua, nós levamos Jesus para as pessoas que nos ouvem. Sem conversação torpe, sem palavras vãs, sem chocarrices, fofoca, mentira, palavrão. Às vezes, só porque nós estamos irritados, nós nos damos o direito de ofender as pessoas e naquela consternação interna, nós falamos palavras duras que machucam, que ferem, que menosprezam, que desprezam, que diminuem as pessoas, que humilham. E um filho da luz, ele faz bom uso da língua. Assim anda um filho da luz. Palavras vãs também entra murmuração. Sabe aquele tipo que reclama de tudo? Aquele tipo que murmura de tudo? Reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama da cadeira, reclama do horário, reclama do local de reunião, reclama tudo, tudo tá ruim. Por isso que a palavra fala aqui, ó, antes, pelo contrário, ações de graças, dar graças ao Senhor. Um filho da luz faz bom uso da língua. Nós precisamos filtrar e selecionar bem as palavras que nós falamos. A língua serena é a árvore da vida. E a continuação desse versículo 15 é: mas a perversa quebranta o espírito. Cuidado com o jeito que você usa a sua língua. Cuidado com o jeito que a gente usa a língua. Nós andamos como filhos da luz e um filho da luz utiliza bem a língua, faz bom uso da língua. Terceiro, está no versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 5, santidade moral. Diz o seguinte: sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que significa não ter herança no reino de Cristo e de Deus? Nas nossas palavras não vai para o céu. Então, o incontinente, o impuro e o avarento, que é idólatra, não vai para o céu. Nas nossas palavras. O que significa incontinente? O homem que se prostitui, que prostitui do seu corpo a luxúria, em troca de um pagamento, um benefício, não somente dinheiro, né? Incontinente significa prostituto, significa homem que se entrega à relação sexual ilícita. Impuro significa alguém com pensamentos e vida impuro, que está sujo e não se purificou. Isso significa impuro. E o avarento, o que significa avarento? Cobiçoso. Então, um filho da luz, ele anda em santidade moral. Ou seja,
ele não é incontinente, impuro, nem avarento, que é idólatra. Incontinente é alguém que prostitui o seu corpo, a luxúria, em troca de um pagamento, né? Alguém que se entrega à relação sexual ilícita. Impuro é alguém com pensamentos e vida impura, que está sujo e não se purificou. E avarento é o cobiçoso. Agora, é interessante que o incontinente e o impuro, ele é facilmente denunciado. Por quê? Porque não tem argumento contra esses dois. Aquele que pratica isso não tem argumento. Mas o avarento é mais difícil de denunciar. É mais difícil de discernir. Agora, o que denuncia o avarento? A falta da generosidade. O avarento, ele não dá. O que denuncia o avarento é um princípio bíblico chamado generosidade. Generosidade é um princípio bíblico que está do Velho ao Novo Testamento. Dar. E se você tem dificuldade de dar, pode ser avareza. Por quê? Porque o avarento ele não dá. O avarento não significa aquele que gasta de qualquer jeito. Muito pelo contrário. É aquele que não dá, ele não pratica generosidade. E aonde que nós vemos na vida da igreja a prática de generosidade? Nos princípios de administração de finanças. Quais são os princípios de administração de finanças? Primeiro, atender às nossas necessidades. Segundo, atender às necessidades da obra de Deus. Terceiro, a necessidade dos outros, como por exemplo esmola. Então, se um discípulo de Jesus que atende só às suas necessidades, mas não pratica a generosidade para atender às necessidades da obra com suas contribuições e das pessoas, isso aí denuncia a avareza do coração dele. E para que serve o princípio da generosidade? Para vacinar o discípulo contra a avareza. Você percebeu que Jesus, ele colocou o dinheiro na categoria de senhor, ele não colocou o diabo, ele falou, ninguém serve a dois senhores, ou você serve ao dinheiro ou você serve a Deus. Você não pode servir dois senhores. Então ele colocou o dinheiro na categoria de senhor, não colocou o diabo na categoria de senhor. Por quê? Porque o avarento, ele serve o dinheiro como senhor. E ele despreza a Deus. Quando? Quando ele não pratica a generosidade nas suas contribuições. Discípulo de Jesus precisa administrar as suas finanças como um mordomo. Precisa aprender a administrar as suas finanças. Quais são os princípios de administração de finanças de um discípulo? Primeiro, atender às suas necessidades. Segundo, atender às necessidades da obra. Terceiro, atender à necessidade das pessoas em geral, como por exemplo esmola. Isso aí tem tudo a ver com a santidade na área moral. Preste atenção, irmão. Nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Quarto, um filho da luz se posiciona com discernimento. Versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, do versículo 6 ao 14, na verdade, desculpa. Então, quarto, o filho da luz se posiciona com discernimento. Texto, Efésios capítulo 5, do 6 ao 14. Eu vou ler aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as.
porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te iluminará. Então olha só, nós somos luz em um mundo tenebroso que está em trevas. E um discípulo de Jesus precisa se posicionar com discernimento e não participar das obras infrutíferas das trevas. Por isso que a palavra fala aqui, ó, provando sempre o que é agradável ao Senhor, no versículo 10. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o lucro e o benefício dos relacionamentos com as pessoas do mundo silenciam o desconforto do confronto. O lucro, o ganho e os benefícios que possivelmente nós podemos ter nos relacionando com as pessoas do mundo não podem nos silenciar. O presente que nós ganhamos e as oportunidades que as pessoas do mundo nos dão não podem comprar o nosso silêncio. E o confronto é uma palavra que saiu do vocabulário da igreja. Porque a igreja, em prol de ganhar benefícios e a favor de uma possibilidade de ter um lucro ou uma oportunidade do mundo ou nos relacionamentos mundanos, se cala. E prefere o silêncio e a omissão ao invés do desconforto do confronto, de reprovar as obras das trevas. A igreja precisa se posicionar. A palavra está dizendo aqui, para a gente reprovar as obras das trevas. Eu não estou aqui apoiando um radicalismo desenfreado louco. Eu estou falando que nós, com discernimento, precisamos nos posicionar. E o que eu estou falando aqui é que o lucro e o possível benefício dos relacionamentos que nós temos com as pessoas do mundo não pode silenciar o desconforto do confronto. A igreja precisa se posicionar. 5. Os filhos da luz têm as suas prioridades bem definidas. Versículo 15 ao 17. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual a vontade do Senhor. Aí vem aquele discípulo falando assim, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Não, o problema não é que você não tem tempo. O problema é que falta prioridade para você. Porque tempo você tem sim. O que falta é você definir as prioridades. Por isso que quinta prática de um filho da luz aqui tem as suas prioridades bem definidas. O que é remir o tempo? É você definir as suas prioridades. Quais são as ordens de prioridade de um discípulo de Jesus? Primeiro, Deus é a sua prioridade. Segundo, família. Terceiro, obra de Deus. Quarto, trabalho. Se você define assim as suas prioridades, você vai remir o tempo. Aí você não vai mais usar dessa narrativa. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. O que está faltando é você remir o tempo. Esse que é o problema, é falta de prioridade. Remir o tempo é você definir as prioridades.
E as prioridades da vida de um discípulo é Deus em primeiro lugar, segundo família, terceiro obra, quarto trabalho, profissão. Definir prioridades, sem deixar cair a peteca em nenhum deles. Então nós precisamos remir o tempo. Como? Definindo as prioridades. Só que, para a gente definir a prioridade, a gente tem que sair da zona de conforto, tem que sair da comodidade. Que a gente fala que a gente não tem tempo para buscar Deus, mas fica 2 horas no Netflix, fica 1h30 no YouTube, né? Então o que está faltando aí é prioridade, é definir prioridade. Aí, a hora que você vai definir prioridade, você está cansado. Por que você está cansado? Porque você está sendo excelente nas coisas vazias. Você está com muitas coisas e poucas são necessárias. A gente corre tanto atrás das coisas que faltam e a gente não percebe que as coisas que sobram é as que mais nos atrapalham. Por quê? Porque o mundo nos pressiona a sermos excelentes. Mas Jesus nos ensinou a sermos essenciais. Tá cheio de gente cansada porque é excelente em coisas vazias, ao invés de ser essencial. A Marta foi excelente em coisas vazias. Não remia o tempo, não tinha prioridades. Por isso ela estava ocupada com muitas coisas. A Maria tinha prioridades. Antes do serviço da casa, ela foi lá e se quedou aos pés de Jesus. Isso é questão de prioridade, é assim que nós fazemos para remir o tempo. Então nós precisamos aprender a remir o tempo. E para remir o tempo, muitas vezes nós vamos ter que nos livrar dos excessos para sermos essenciais. A gente anda tanto atrás das coisas que faltam e não percebemos que o que mais nos atrapalha são as coisas que sobram. Para ser essencial, precisamos nos livrar dos excessos. E aí sim a gente vai conseguir remir o tempo e definir as prioridades da nossa vida. Sexta prática de um filho da luz. Ele se enche do Espírito Santo. Do versículo 18 ao 21. Diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Isso é um mandamento, no qual há dissolução. Agora tem outro mandamento: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então olha só, irmãos, o Espírito Santo ele tem 3 momentos, presta atenção. Antes ele era só uma promessa. No Velho Testamento, e quando o Espírito Santo só estava na pessoa de Jesus, você via muitas promessas que o Espírito Santo ia vir. Então o Consolador virá e guiará vocês em toda a verdade, Jesus dizia. Era só uma promessa. Esse é o primeiro momento do Espírito Santo, era uma promessa. Segundo momento do Espírito Santo, em Atos 2, se cumpriu a promessa. O Espírito Santo desceu e a promessa se cumpriu. Mas hoje nós estamos no terceiro momento, que é o quê? Um mandamento. Antes era uma promessa, depois a promessa se cumpriu. Hoje, se encher do Espírito Santo é um mandamento. Por isso está falando aqui, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Como que faz para se encher do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Tudo isso faz com que a gente se encha do Espírito Santo. Agora, o que acontece? Nós não nos enchemos do Espírito Santo. E aí que é o motivo da gente ter essa geração floco de neve, Nutella e dodóizinha. Por quê? Porque não se enche do Espírito Santo. Então tudo dói, tudo fica magoado, tudo fica floquinho de neve, tudo fica chateadinho.
Por quê? Porque não está se enchendo do Espírito Santo. Então aí é a causa de ter essa geração floquinho de neve, tão fragilizada, tão sensível, tão Nutella. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que do lado de dentro a gente esteja preenchido, completo, pleno, sem vazio, sem pendências, sem fragilidades. Um antifrágil é alguém cheio do Espírito Santo. E alguém que é floquinho de neve assume uma postura de vítima. Eu não consigo, esse problema é grande demais para mim. Ai, a internet está instável em casa hoje. Ai, o fulano não falou amém na mensagem de WhatsApp que eu deixei com o versículo. Ai, a ciclana não me cumprimentou. Então, toda essa fragilidade dessa geração floquinho de neve é porque não se enche do Espírito Santo. Porque se estivesse cheio do Espírito Santo, estaria cheio de virilidade, de hombridade, de masculinidade. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, ser discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo. Porque isso é uma conduta de um filho da luz. E ele dá um mandamento aqui no versículo 18, olha só: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque há dissolução. O que é dissolução? Briga. Você já percebeu? Por que ele coloca a bebida alcoólica junto com a briga? Por quê? Porque onde tem bebida alcoólica tem briga. Por quê? Porque sempre uma pessoa que te ama vai ficar incomodada com essa bebedeira. Por isso que traz briga, traz incômodo, traz escândalo. Ah, Márcio, mas eu quero me dar um gostinho, eu trabalho tanto. Tenha critérios para dar o seu gostinho. Quais são os critérios que você tem? Ah, eu sou macho, eu aguento. Isso não é um critério. Isso é orgulho. Quais são os critérios? Defina critérios para você se dar o gostinho. Meia taça de vinho depois da janta com a barriga cheia, onde você não vai sair mais de casa, já é o suficiente para você saborear um vinho. Quais são os critérios? Não tem nenhuma didaquê apostólica proibindo beber. Só que aí daqui um pouco isso daí vira uma regra e cultura no meio da igreja. Nós precisamos ter critérios bem definidos para andarmos como filhos da luz. Quais são os critérios que nós temos? Não pode ser orgulho. Tem que ser criterioso. Nós precisamos definir critérios. Nós temos que tomar cuidado porque a bebida, ela derruba gente grande. Bebida derruba gente grande. Derrubou Noé. Noé, depois de passar toda aquela experiência sobrenatural com Deus através da arca, 40 dias e 40 noites de dilúvio, sendo que nunca tinha chovido sobre a terra, depois de toda aquela experiência sobrenatural que ele teve, ele se embriagou com a própria vinha. Então nós temos que tomar cuidado, porque a bebida, ela derruba gente grande. Antes, meus irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Sétimo e último. Sétima prática de um filho da luz. Cuida da família. Um filho da luz cuida de sua família. Efésios capítulo 5, do 22 ao 32. Eu não vou ler,
Nós temos aí o texto, nós podemos ler tranquilo na nossa casa, tá? Mas eu vou fazer algumas observações aqui, vou fazer uma leitura porque eu preciso comunicar a palavra de Deus, tá? Então, eu vou fazer algumas observações aqui, porque aqui nessa sétima prática de um filho da luz, ele vai falar a respeito da família, função do cônjuge, função da esposa e criação de filhos, né? Então, algumas observações sobre fidelidade no casamento, presta atenção. Trancar as redes sociais com senha e apagar a troca de mensagens com o coleguinha, que não é o cônjuge, é traição. Ficar de gracinhas e segredinhos com outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Não exponha seu cônjuge para quem não é os seus pastores. Não faça compras e dívidas escondido do seu cônjuge. Cuidado para o relacionamento não se tornar frio, distante e sem compromisso. Isso acontece com o tempo, né? Eu solteiro observo isso de longe. Aí o que eu vejo muito? A mulher que é o marido engordando no sofá e não apoia os seus projetos. Qual é o problema disso daí? O marido vai virar uma múmia. Você vai, mulher, ficar com uma múmia dentro de casa, porque você não experimentou a dor de ser casada com uma múmia, com um marido com depressão. Você não experimentou isso. Seu marido precisa ter sonhos, precisa ter projetos, você precisa apoiar isso daí, porque isso mantém ele vivo. Apoie os projetos do seu marido. O homem precisa ser sonhador, caçador. O homem precisa ser um homem de fronteira, desbravador, aventureiro, empreendedor. Ele precisa botar essa masculinidade, essa hombridade, essa agressividade masculina nos projetos dele. Só que a mulher prende demais o homem. Então precisa ter um equilíbrio aí. O que mais? Alimentar sentimentos ou pensamentos por outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Ciúme sem causa, violência, abuso de qualquer espécie, sexo virtual ou presencial, tudo isso é traição. Ficar, beijar, dar presentinhos, elogiar o corpo, a roupa, falar dengoso, insinuante, provocante com quem não é o seu legítimo par, por acaso o que é? Sinal de honra e fidelidade? Não. É traição. Isso tudo é traição afetiva, econômica, social, virtual, moral e espiritual. Não chame de brincadeira aquilo que Deus leva tão a sério. Algumas observações sobre a criação de filhos, Efésios 6, do 1 ao 4. E eu encerro. Quando Davi soube que seu filho Absalão morreu, o que ele fazia? Ele chorava dizendo: meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, meu filho Absalão. Isso está em 2 Samuel 18:33. Olha o comportamento do Davi com seu filho quando morreu. Agora olha o comportamento de Jó quando o filho dele morreu. Em Jó 1:21. Quando Jó soube que seus filhos morreram, ele disse: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Qual o motivo de respostas tão diferentes em situações tão semelhantes? Um motivo de consciência. Porque Jó zelava pelos seus filhos enquanto vida e dava o melhor
de si para eles. Davi não. Davi tentou gritar quando seus filhos não podiam ouvir mais. Amou fora de tempo. Por isso nós precisamos abraçar quem ainda nós podemos, amar quem ainda pode receber o nosso amor e perdoar enquanto é tempo. Os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Viva pelos que você ama para não desejar morrer por eles quando for tarde demais. Amém, meus irmãos? 7 condutas ou 7 práticas dos filhos da luz. Espero que essa palavra tenha trazido luz para os nossos pés e iluminado os nossos caminhos. Espero que essa palavra tenha servido de parâmetros e critérios para a gente mensurar como anda a nossa caminhada na luz e que a gente possa ver a luz debaixo da luz do Senhor, para a gente ver direito, enxergar bem. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por esse tempo precioso que a gente compartilhou. Eu vou deixar a live salva aqui no IGVT do perfil da nossa comunidade. Você pode compartilhar no seu status ou enviar para quem você quiser que acha que precisa também aprender um pouco mais sobre essas 7 práticas de um filho da luz. Amém? Deus abençoe e nos vemos.